Olá, eu sou Arivaldo Laurindo e estou chegando com mais uma participação aqui na Rádio Educativa FM, trazendo as principais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba no programa Rede Educação. Muito obrigado pela sua companhia desde já e vamos aos destaques desta semana. O EPB retoma as aulas com 50 novos professores efetivos no período 2025.1. Reconhecimento. Bióloga da UEPB é escolhida como uma das mulheres mais inspiradoras do mundo pela resiliência e persistência na pesquisa científica. Projetos de extensão do Departamento de Farmácia da UEPB usam a microbiologia como mecanismos de auxílio para a saúde pública. E ainda, Museu de Arte Popular da Paraíba está aberto para visitação com a instalação Entre Telas. Vale a pena conferir. Esses são os destaques da Universidade Estadual da Paraíba, aqui no Rede Educação. A gente começa falando sobre os novos professores efetivos que este ano passaram a fazer parte do quadro docente da Universidade Estadual da Paraíba. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas convocou candidatos aprovados nos concursos referentes aos editais de 2022 e de 2023. Assim, as aulas do semestre 2025.1 já iniciaram com 50 novos professores efetivos a mais em sala de aula. Ao longo do ano, novos candidatos aprovados poderão ser convocados, reforçando o compromisso da reitoria da UEPB em construir um quadro de professores cada vez mais qualificado, investindo tanto no ensino quanto na pesquisa e extensão. A lista elaborada pela BBC homenageia mulheres que superaram os desafios com sabedoria, enfrentando as dificuldades com resiliência, reconhecendo o talento, o potencial e a capacidade de criar e inovar em diversas áreas. Das 100 mulheres da lista, apenas 3 são brasileiras. A pesquisadora da UEPB, Silvana Santos, a ginasta Rebeca Andrade, que se tornou a atleta com maior número de medalhas em Olimpíadas, e a ativista dos direitos das prostitutas Lourdes Barreto, que também é paraibana. A bióloga Silvana Santos enviou um áudio pra gente falando sobre esse reconhecimento. Vamos ouvir. A BBC, neste ano de 2024, ela fez uma seleção assim das 100 mulheres que poderiam representar a temática da resiliência. A resiliência, assim, é a capacidade que a gente tem de enfrentar e de superar os obstáculos, né? Com uma certa leveza, com sabedoria. Então, assim, nós gravamos para a BBC um documentário sobre uma síndrome genética chamada Síndrome Spoon, com a qual eu trabalho desde 1999, muito antigo. E eu trabalho com essa doença já há todo esse tempo, né? E com outras doenças genéticas também. Então, nós fizemos essa gravação e aí a equipe que foi para campo, ela ficou muito surpresa de ver, assim, o quanto a gente tem que se deslocar, os translados, né, quilômetros que você anda, você tem que andar de um município para outro. Eu era de São Paulo, vim para o Rio Grande do Norte de carro, andava os municípios para lá e para cá, junto com os agentes comunitários de saúde. Então, assim, são muitos quilômetros rodados, muitas entrevistas feitas, para daí a gente chegar, às vezes, em uma, né, para trabalhar, às vezes, com uma doença só, né, para conseguir compreender a prevalência dessa doença na população, para encontrar pessoas que têm aquela síndrome, né? Então eles se surpreenderam muito com isso. Por isso eu acho que eles fizeram a indicação do meu nome para representar uma pesquisadora, mulher, né? Mãe e que trabalha com produção de conhecimento científico, né? E que pudesse representar a resiliência. Eu fiquei muito assim honrada e agradecida com o reconhecimento e a homenagem da BBC. Acho que isso é interessante para motivar as pessoas, né, a fazer pesquisa científica, especialmente as mulheres, porque no âmbito da pesquisa, muitas vezes as mulheres a gente é mãe, né? Tem que cuidar da casa, tem as tarefas do cuidado com a família e às vezes assim, é bem mais difícil de fazer, digamos assim, pesquisa, de ficar percorrendo os municípios, de conseguir viajar, de conseguir fazer o trabalho de pesquisa de campo, principalmente, né? Então esse reconhecimento foi muito bom para mim, mas eu acho assim que foi muito bom também para as pessoas conhecerem as doenças genéticas que acometem as populações aqui do Nordeste e para a gente olhar com mais carinho e cuidado sobre essa temática. Então eu fiquei muito feliz.
Eu espero que agora a gente possa também ter um olhar mais cuidado de gestores e de profissionais que atuam na atenção primária para a questão das doenças genéticas. No Nordeste, a gente tem uma alta prevalência ainda de casamentos consanguíneos e isso está associado com uma prevalência maior também de doenças genéticas raras, como a síndrome SPOA. Eu espero que todos possam ver o documentário, ele vai ser publicado em breve, e aí eu penso que talvez a gente possa compreender melhor essa temática e por que a BBC indicou o meu nome. Mas eu agradeço a BBC, agradeço a todos os profissionais que trabalham na ciência, a todos os meus parceiros, amigos e colaboradores, porque a ciência não se faz só. Pesquisa científica é sempre o produto de muitas mentes, de muito trabalho e de muitas pessoas. Eu só estou na representação dessas pessoas. Gratidão. Parabéns à professora Silvana Santos por esse reconhecimento. Desejamos sucesso. E seguimos com mais informações da UEPB aqui no Rede Educação. A microbiologia estuda os organismos que só podem ser vistos através de microscópios. Assim, os pesquisadores conseguem identificar e analisar aspectos como a estrutura, a forma, a reprodução, a fisiologia e o metabolismo desses vários organismos. No Departamento de Farmácia da UEPB, 2 projetos de extensão focam na microbiologia como mecanismo de auxílio para a saúde pública. Um desses projetos atua em UTIs de hospitais. O outro contribui com a saúde de mulheres atendidas em postos de saúde. O repórter J. Rolim traz os detalhes para a gente. O Departamento de Farmácia da UEPB desenvolve 2 projetos de pesquisa e extensão na área da microbiologia, coordenados pela professora Patrícia Maria de Freitas e Silva. O primeiro deles é sobre vigilância microbiológica em hospitais, desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, como explica a professora. A gente verifica a resistência das bactérias presentes dentro de UTIs, resistência aos antibióticos, e depois a gente sugere naquela UTI quais são os antibióticos mais adequados para serem usados ali. As bactérias apresentam resistência de 100%, tipo cefalosporinas, então uma determinada UTI, aquele antibiótico não deve ser usado. E a gente vai orientando, né, a lavagem das mãos, a importância da descontaminação de nasofaringe, de profissionais de saúde que podem transmitir bactérias para os pacientes. Então é um trabalho de vigilância dentro de UTIs. Luiz Augusto Pereira Silva é técnico de laboratório em microbiologia. Ele explicou como é o processo de examinação. O que a gente faz? A gente vai até a unidade, coleta amostras da narina, da orofaringe, de superfícies, da UTI, de centro cirúrgico, e a gente vai tentar descobrir qual é a microbiota daquele ambiente, certo? Descobrindo isso, identificando essas bactérias e a resistência dessas bactérias, a gente leva isso até o corpo médico, né? Para eles utilizar como dados para a utilização de antibióticos, porque o grande problema hoje, como eu já falei, é a resistência bacteriana. Então, quando o paciente chega no hospital, o médico, como medida de emergência, vai utilizar um antibiótico e muitas vezes não sabe qual antibiótico é eficaz. Então, a gente conhecendo a microbiota do local, conhecendo a resistência do local, ele vai ter mais chance de acertar quando vier utilizar o antibiótico, certo? Então, a gente, através desse dado, ele vai ter um direcionamento melhor de qual antibiótico está utilizando e assim não facilitar a resistência bacteriana, né? O outro projeto coordenado pela professora Patrícia Silva é sobre bacterioscopia de secreção vaginal. Então, a gente faz os exames de bacterioscopia de secreção vaginal de pacientes que estão com sintomas vaginais. Então, a gente libera o resultado do exame e o médico, ele consegue assim, tratar adequadamente a paciente, porque o que acontecia antes do nosso projeto era que tinha paciente que passava um ano sendo tratada, mas tratava assim aleatoriamente, então ela não ficava boa daquele sintoma vaginal, né? E agora com o nosso trabalho, a gente consegue realmente a cura, né, das pacientes, tá certo? A gente faz pesquisa de Cândida, de Leptotrix, de Gardnerella vaginalis, né, e de qualquer disbiose vaginal, qualquer alteração da flora vaginal, a gente consegue ver com esse exame de bacterioscopia vaginal. Maria Lorena, estudante do 10º período do curso de farmácia da UEPB, é voluntária do projeto. Ela explicou mais detalhes sobre a iniciativa.
Bom, o projeto de extensão de bacterioscopias de secreção vaginal é um projeto que a gente realiza em parceria com a UBS, tanto da UEPB quanto da UFCG, em que a gente faz o monitoramento de pacientes, né, que relatam queixas de sintomas de alguma infecção no trato vaginal. Aí a gente entra em contato, né, com as enfermeiras e a gente consegue recolher as amostras da secreção vaginal e desenvolver alguns tipos de pesquisas, como a coloração de Gram, porque a gente consegue fazer a leitura, né, de todos os micro-organismos presentes naquela secreção vaginal e indicar e relatar caso realmente aconteça uma infecção ou se está tudo normal, né, no trato genital da paciente. E tendo uma infecção ou não, a gente consegue também liberar em laudos para que o médico, né, que a paciente está sendo acompanhada, consiga levar a melhor conduta. Como o postinho da UEPB e o UFCG tem abrangência de cerca de 5.000 pessoas, né, cerca de 250 famílias, a gente consegue, né, dar um retorno muito bom à sociedade, principalmente no que se toca, né, na saúde da mulher. Obrigado, J. Rolim. E o Museu de Arte Popular da Paraíba está com a instalação montada Entre Telas, de Sami Sá, que reúne cinema e pintura na mesma exposição. O trabalho é financiado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, e a idealizadora da instalação falou mais sobre o projeto. Eu sou Sami Sá, artista visual responsável, né, pela construção da instalação artística Entre Telas, que está acolhida, né, no Museu de Arte Popular da Paraíba, mais conhecido como Museu dos Três Pandeiros, certo? Logo ali no Açude Velho da nossa cidade Campina Grande. E a instalação artística é uma aproximação entre duas linguagens, que é o cinema e a pintura, não é? Onde essas imagens que eu pintei representam como os afetos causados pelos filmes, né, que eu assisti, que passam por uma curadoria, como esses afetos ficam em minhas memórias imagéticas, né? Então as pinturas não são necessariamente cópias de cenas dos filmes, mas sim os sentidos que esses filmes provocaram em mim, certo? É uma instalação totalmente imersiva, onde tem várias telas digitais e telas de pinturas, né? E o espectador ele vai poder experienciar isso de forma bastante circular, né, em seu circuito e bastante integrado, né? Foi desenvolvida toda uma expografia assinada por Valber Rodrigues, meu amigo e multiartista, daqui também da nossa cidade Campina Grande, onde ele contribuiu enormemente para poder intensificar essa imersão do espectador, certo? Eu convido a todos vocês a visitarem, a viver um pouco dessa experiência, né, entre essas duas linguagens, no Museu de Arte Popular da Paraíba, das 10 até as 19 horas, de terça a sexta, e aos finais de semana, de 2 horas da tarde até as 18, certo? Um abraço, fique bem. E a gente se despede por aqui. Na locução, Erivaldo Laurindo. Produção e edição de Isis Coelho e Luciele Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte, com direção geral de Hipólito Lucena. Semana que vem a gente volta com as notícias da Universidade Estadual da Paraíba aqui no Rede Educação. Até lá!